Estamos aqui mais um dia para poder conversar sobre inteligência emocional, liderança e alta performance e trazer várias dicas sobre comunicação assertiva para você. Você que está acompanhando aqui o canal, já aproveita para se inscrever, para dar o seu curtir aí, dar o seu joinha, ativa as notificações do nosso canal para cada vez que surgir um vídeo novo, você receber em primeira mão, combinado? E para quem não me conhece, eu sou a Andressa Kemi, sou Master Trainer em Inteligência Emocional, Liderança, Alta Performance e trabalho na área de comunicação assertiva, dando empresas, equipes e pessoas a desenvolver a sua melhor comunicação, a compreender a sua comunicação interna e a sua comunicação externa. Qual impacto será que a nossa comunicação interna tem na nossa comunicação externa? E será que a nossa comunicação interna, ela influencia nos nossos resultados de vida? Então fica comigo que nessa live a gente vai falar sobre esse assunto. E aproveitando esse momento que eu recebi durante a semana algumas perguntas e eu quero aproveitar para tirar essas dúvidas, né, para comentar sobre esses assuntos com vocês e para a gente explanar um pouco mais sobre comunicação assertiva, que é o tema das nossas lives por aqui. Tudo começa com a nossa comunicação interna. Então, o que nós pensamos e falamos para nós mesmos, a maneira como a gente enxerga o mundo, numa sequência de piloto automático, repetindo pensamentos, sentimentos e comportamentos sem nem mesmo perceber. E muitas vezes a gente acaba caindo numa zona de conforto, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esses temas. Eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela, né, onde a gente vai explanar um pouco sobre esse tema da comunicação assertiva e como nós montamos, então, o nosso ciclo das crenças, tá? Muitas pessoas me perguntam como é que funciona o ciclo das crenças. Eu quero apresentar para vocês esse slide aqui, onde a gente tem aqui uma pesquisa que eu fiz durante muitos anos que me ajudou aí a compreender como a nossa mente funciona e como nós conseguimos obter os resultados que nós temos na nossa vida. Tudo através desse ciclo. Então, isso daqui é algo muito especial que eu estou compartilhando com vocês, a pedido de um inscrito aqui no meu canal, e um seguidor aqui, ele está perguntando o seguinte: como é que funciona, Andressa, aquele ciclo das crenças? Como que a gente forma uma crença, né? Como que eu identifico essas crenças? Existe alguma maneira de eu começar a identificar esses pensamentos, essas crenças, né? Que é aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos? Claro que sim. Então, está aqui, né, para quem estava me perguntando aí, Paulo, você que estava perguntando para mim como é que funciona o ciclo das crenças, aqui está o ciclo das crenças, que eu chamo de ciclo da realidade, e eu vou enviar esse slide para você, tá? Você me pediu, né? Vou te enviar esse slide com certeza, e aqui nessa live eu quero aproveitar para já tirar um pouquinho das dúvidas sobre esse ciclo também. Nos treinamentos e imersões que eu realizo durante o dia a dia nas empresas, e os atendimentos, eu sempre procuro explicar esse ciclo da realidade. Então, todo treinamento que eu realizo, seja individual, seja em grupo, nas empresas, o meu trabalho é trazer clareza para vocês a respeito da nossa comunicação, seja a nossa comunicação interna ou a comunicação externa, porque toda a nossa comunicação começa com esse ciclo, tá? Então, primeiro, a gente começa comunicando através dos nossos pensamentos. E aí, os nossos pensamentos, eles têm muito a ver com esse início da comunicação aqui, que é tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço e tudo aquilo que eu faço, né? Que eu sinto, que eu vivi na minha infância ou em algum momento da minha jornada, acaba se tornando uma comunicação. Ou seja, pode ser um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Então, vamos lá. Tudo começa com a nossa comunicação. A comunicação, ela tem a ver com tudo aquilo que você vê, ouve ou sente. Tudo aquilo que você viveu e ouviu desde a sua infância acabou gerando aí uma comunicação interna. Então, essa comunicação interna, ela vem aí das palavras que você ouvia, das frases. Eram palavras e frases empoderadoras ou eram aquelas frases limitantes que você ouvia? Você não vai conseguir, não dá certo, não pode, não é para você. A vida é difícil, é sempre tudo muito difícil, ganhar dinheiro é difícil, como a vida é difícil. E aí você acaba muitas vezes repetindo isso de forma automática nesse ciclo, ok? Então, toda a comunicação, seja o que você vê, o que você ouve, ou o que você acaba, né, vivenciando, se torna uma informação, uma comunicação que você vai processar na sua mente. E processando essa comunicação,
você envia informações, que são as sinapses neurais, para poder formar aí os sentimentos. Então, tudo começa com a nossa comunicação. O que eu penso, eu vejo, eu falo, eu sinto e acabo reproduzindo no meu comportamento, ok? Então, o segundo elo aí é o sentimento, ou seja, o seu estado emocional. Então, todos os pensamentos positivos, eles vão gerar sentimentos positivos. Como eu comentei num outro vídeo, não adianta só pensar positivo, né? Pensar positivo é um primeiro passo, mas não resolve. O que faz a diferença na nossa realidade, no ciclo de realização da nossa vida, são os nossos sentimentos. Então, é a nossa inteligência e gestão emocional que vai fazer a diferença nos nossos resultados. Então, é como nós lidamos com as circunstâncias, como nós lidamos com o dia a dia, com os desafios. Então, a qualidade dos meus sentimentos, sejam sentimentos positivos ou negativos, vai fazer toda a diferença nesse ciclo de formação das crenças. Vamos voltar lá para a gente ver novamente? Tudo começa com um sentimento, que ele pode ser um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Um sentimento positivo de alegria, de confiança, de autoestima, né, de entusiasmo, de gratidão, vai gerar um comportamento positivo. Agora, se você tiver um pensamento, e um estado emocional negativo, vai transformar, né, um comportamento em negativo. Então, você já observou, quando você acorda de manhã, às vezes você já pensa positivo e aí parece que seu dia flui naturalmente. Agora, tem outros dias que a gente acorda já com pensamento negativo, ou você foi assistir um jornal, ouviu uma mensagem no celular, e aquilo já deixou o seu dia mais tenso, mais nervoso, e aí você já começa com aquele sentimento avolumado, tá? Que é esse estado emocional avolumado, faz com que você gere um comportamento que está associado a esse estado emocional. E esse comportamento repetido de forma constante vai gerar o que nós chamamos de crenças. Tá, mas Andressa, o que são essas crenças? Poxa, o que serão essas crenças? Gente, essas crenças são supostas verdades, ou seja, são informações que você, em algum momento da sua vida, desde a sua infância, você trouxe como supostas verdades. A crença é a compreensão de como você enxerga a si mesmo e como você enxerga o mundo ao seu redor. Então, a maneira como você pensa, sente e se comporta vai fortalecer as suas crenças. E se as suas crenças elas estão exatamente no piloto automático, o que acontece? Você acaba gerando esse ciclo de forma inconsciente. Então, muitas vezes você pensa informações negativas, gera um sentimento negativo, um comportamento negativo, e aí vai fortalecer aquela crença, ou seja, aquela suposta verdade. Aquela informação que você acredita que é dessa maneira, mas às vezes não é desta maneira, né? Não é como nós acreditamos. Muitas vezes nós acreditamos em partes de uma história, né? Que é aquilo que nossos pais ou avós ou familiares, professores ou a sociedade nos apresentou na nossa infância. Então, nós acabamos reproduzindo esse ciclo das crenças de forma inconsciente no piloto automático diversas vezes na nossa vida. Qual que é o grande segredo da inteligência emocional? É compreender que esse ciclo das crenças, ele é automático, né? Então, se eu tenho uma comunicação negativa, eu penso de uma maneira negativa, eu acabo sentindo emoções, sentimentos densos, negativos, eu acabo gerando um comportamento condizente, né? Que é congruente com esse sentimento que eu tô tendo. Então, olha como que é importante a gente mudar e reconhecer, e daí entra a resposta que eu quero dar para a minha seguidora, minha aluna, né, Nelivane. Essa é a pergunta que você me fez, né? Por que será que mesmo sabendo algumas coisas, sabendo o que eu quero fazer, sabendo o que eu preciso fazer,
Por que será que às vezes eu não consigo realizar? Por que que de repente eu desisto? Por que que eu não consigo concluir algum sonho, projeto ou objetivo? Exatamente por conta desse ciclo de crenças, né? Dessa formação de crenças que geram os nossos resultados. Esses resultados, gente, eles vão ser congruentes com todo esse ciclo. Então, se você quer saber se está dando certo, se está sendo positivo, né, o seu ciclo de realidade, ou seja, o seu ciclo de criação da realidade, observa os seus resultados. Como estão os seus resultados? Se a gente for parar para pensar na sua roda da vida, que é o que eu ensino aqui no meu livro, né? Vou até mostrar para vocês. Então, se você quer saber como estão os seus resultados, precisa realizar esse exercício, né, que é a roda da vida, e identificar como está cada área da sua vida. Qual é a sua e a sua realização em cada área da vida? Sua vida pessoal, seu relacionamento com os seus filhos, com a sua área financeira, com o seu corpo, a sua saúde, relacionamento social, né, com o seu desenvolvimento pessoal, crescimento, organização. Como é que está a sua vida como um todo? Então, se você quer identificar quais são as crenças que estão te limitando, você precisa começar a olhar para a sua vida como um ciclo realmente, né? Onde todas as áreas estão integradas. Você é um ser integral. Por isso que nos meus projetos eu sempre coloco esse conceito de que nós somos seres integrais, ou seja, nós somos seres que integram várias atividades, vários conhecimentos, várias áreas do saber para nos tornarmos quem nós somos. Então, nós somos integral, nós não somos parte, nós somos um todo completo, um ser único, completo, cheio de virtudes, cheio de qualidades. Então, a gente precisa parar de achar que é só uma área da nossa vida que a gente tem que trabalhar. Às vezes, a gente precisa trabalhar todas as áreas da nossa vida para realmente a gente conseguir fazer o upgrade. Então, olha só, a pergunta da Nelivane. Como que eu faço para superar alguns bloqueios ou dificuldades, identificar o que está me impedindo de progredir? Mesmo sabendo e tendo definido os meus objetivos, parece que em algum momento eu tenho alguma dificuldade e acabo travando no meio desses objetivos. O que que eu faço, Andressa? Então, o primeiro passo que a gente precisa pensar é sobre identificar quais são as nossas crenças, né? Quais são as frases e gatilhos mentais que nos impulsionam de forma inconsciente a gerar esses comportamentos. Lembra do ciclo? Então, a gerar esses comportamentos de ansiedade, medo, preocupação, procrastinação, insegurança, tá? Então, a gente primeiro faz uma identificação dessas crenças através de um questionário, né? Você pode fazer através do questionário, até mesmo no meu livro, ou você pode fazer através das imersões, dos treinamentos que eu ministro. A gente tem uma identificação dessas crenças, tá? Algumas delas que eu vou falar aqui para vocês, né? Filho de peixe, peixinho é, pau que nasce torto, morre torto. Aí a gente tem várias outras, a vida é difícil, como nada dá certo para mim, tudo para mim é mais difícil, homem quer, homem não chora, né? Quero sumir, quero desaparecer, não adianta trabalhar tanto, dinheiro não dá em árvore, vou enlouquecer, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. São frases, né? São frases, não consigo, não sei, não posso. Todas essas frases e perguntas e pensamentos, elas vêm da nossa infância e a gente fica de forma inconsciente repetindo em diversas situações sem perceber, tá? E a gente acaba trazendo esses resultados para a nossa vida. Então, imagina, se você constantemente acredita que não consegue, acredita que não é merecedor, que não é capaz, que não pode, tá? Então, essas crenças de capacidade, de merecimento e de identidade. Então, o que que é o meu trabalho, gente? Eu sou especialista nessa reprogramação de crenças. Então, é realmente identificar essas crenças limitantes, cada um tem a sua, tá? E está vinculado a histórias do teu passado, né? As situações que você vivenciou no teu passado, que pode ter te impactado emocionalmente, porque uma informação para se tornar
algo relevante na nossa vida, pode ser de forma repetida ou com forte impacto emocional. Então, na infância, a gente teve repetição de muitas situações e forte impacto emocional, o que causa para a gente, né, uma formação de uma sinapse neural, que é o que eu falo para os meus alunos, um neurônio se conectando com outro neurônio, formando então aqui uma sinapse neural. E essa sinapse neural é uma verdade, uma suposta verdade, em que nós acreditamos, aquilo que a gente acredita que é verdade, tá bom? Então, quando a gente pensa em como identificar essas crenças, precisa de um mergulho profundo no autoconhecimento, tá? Precisa, eu sei que alguns que me acompanham aqui já estão fazendo esse mergulho profundo no autoconhecimento e outros ainda não. Então, é muito importante começar a entender que somos seres únicos, com vivências e histórias únicas e situações que nós podemos sim desenrolar, né? Que são os emaranhados que nós vivemos da infância até aqui, tá bom? Então a gente vai formando aí esses conceitos daquilo que nós acreditamos sobre nós e sobre o mundo. Então é muito importante fazer essa análise das suas crenças, identificar quais são esses pensamentos, frases ou repetições que de forma inconsciente você vem repetindo ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós desenvolvemos certos comportamentos de forma repetitiva. Comportamentos esses que muitas vezes nos impede de identificar a nossa real situação. Por isso que é tão importante ter um acompanhamento profissional, participar de uma imersão, participar de um treinamento, seja online ou seja presencial, onde você vai mergulhar nesse autoconhecimento. Tá? E não é um processo simples de um dia para o outro, né? Geralmente exige um desprender de energia, de informações, resiliência, desenvolver múltiplas inteligências para você conseguir acessar informações que estão ali travando, bloqueando o seu emocional, as suas crenças de merecimento, capacidade e identidade, ok? Então, eu acredito que é muito importante nós focarmos, né, em como essas crenças elas são formadas. Desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, na nossa formação, na nossa concepção, nós estamos recebendo influências e informações, tá? Positivas e negativas, né? Sentimentos, acolhimento ou rejeição, palavras fortalecedoras ou palavras enfraquecedoras, limitantes. E aí, todas essas informações que nós recebemos desde bebezinhos, nós vamos somatizando para o nosso corpo. E por isso que o nosso universo, né, ele é sistêmico, porque são leis universais que nos governam. E é o que acontece. Tudo aquilo que foi semeado em algum momento da sua vida, talvez você nem tenha consciência disso, nem saiba o que aconteceu em algum momento, mas aquilo formou uma informação, né, celular, você registrou aquilo na sua mente, no seu sistema emocional, e você vem de uma maneira inconsciente repetindo padrões e comportamentos. Por isso que é muito importante, e como coach, treinadora, eu tenho muito esse foco, né, de desenvolver novas habilidades, conhecimentos, atitude, mudança de comportamento, mudança de hábito, né, planejamento, visão sistêmica. Eu trabalho muito a questão do mindset, tá? O mindset é a sua mentalidade, né? Qual é a sua mentalidade? Qual é o seu modelo de mundo? Esse daqui é o meu primeiro livro que eu escrevi lá em 2018, falando sobre mentalidade, especialmente aqui no capítulo 9, aonde que eu falo sobre mindset para o sucesso e a criação de riqueza. Então, qual é a influência que a nossa mente tem nos nossos resultados financeiros? Tá? Então, se você ainda não leu, manda uma mensagem aqui para mim, né, para você poder receber esse artigo e poder aí aperfeiçoar a sua mentalidade, o seu mindset. Se você quiser conhecer esse livro, já comenta aqui também, quero o livro Coaching, Mude Seu Mindset para o Sucesso, olha.
é um best-seller, né? A gente lançou esse livro em 2018 e eu tenho pouquíssimas unidades, então se você quiser, já manda aí, comenta, para que eu possa reservar para você, tá bom? E o que que acontece, gente? O nosso mindset, ele vai sendo formado, então, durante a nossa infância, com aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos dos nossos pais substitutos, dos nossos professores, da cultura, né? Você ligava a TV e o que você via? Você assistia os desenhos e qual era a informação que você recebia? As músicas que a gente ouve influenciam totalmente nos nossos pensamentos. Então, todo o universo da comunicação, tudo aquilo que você vê, ouve e sente, acaba formando as suas crenças, aquilo que você acredita sobre você e sobre o mundo. Então, por que será, Andressa, que algumas coisas me bloqueiam? Por que será que em alguns momentos eu me sinto travada? Parece que eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo, né? Já aconteceu com vocês? Gente, fala aí se já aconteceu com você isso. Gente, fala aí se já aconteceu isso com vocês, né? Você sabe o que tem que fazer, faz o planejamento, estabelece as metas, estabelece seus objetivos, e aí parece que não vai, que está travado, e aí gera algumas situações, você acaba procrastinando e acaba sofrendo porque parece que não sai do lugar. Ou se sai do lugar, é com muita dificuldade, com muita luta, né? Então, é muito importante a gente avaliar os nossos pensamentos e essas crenças que estão gravadas no nosso inconsciente. É muito importante a gente analisar os nossos pensamentos e sentimentos e essas crenças que estão gravadas no nosso inconsciente. Então, palavras e situações que talvez tenham te bloqueado ou te limitado em algum momento da sua jornada e que hoje estão se repetindo de outras maneiras, em outras áreas, em outras situações, mas você vai repetindo aquele comportamento de medo, de evitar, de generalizar muitas vezes, ou de evitar o confronto, ou procrastinar, ou deixar a parte mais difícil para depois, que naturalmente a nossa mente ela vai buscar esses sabotadores, tá? E aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os sabotadores, na próxima semana eu vou fazer uma live completa sobre autossabotagem, os 9 tipos de sabotadores que podem estar te impedindo, tá? De avançar em alguma área da sua vida. Mas dessa live de hoje aqui é justamente para te ajudar a entender como se formam as crenças e como que a gente começa a identificar o que está nos travando. Então, provavelmente, alguma situação, né, ou trauma que você viveu, que ali se formou com forte impacto emocional, uma suposta verdade. E aquilo fica no teu inconsciente, na tua memória celular, porque como a gente sabe, nós estamos aqui em processo de evolução, e essa evolução demanda, né, uma transformação das nossas células, uma transformação da nossa energia, uma transformação dos nossos pensamentos. E não adianta a gente ficar repetindo comportamentos, sentimentos de maneira automática e repetindo esses resultados sem, né, tomar nenhuma decisão, sem mudar em nada. Então, é extremamente importante a gente fazer um processo de transformação. E esse processo de transformação é o que nós chamamos de reprogramação mental. Tudo começa identificando essas crenças, identificando, né, quais são essas travas emocionais, e é por isso que é muito importante você estar em um processo de imersão, tá? Um processo de coaching, né? Eu atendo os processos de coaching de forma individual ou em grupo, ok? E eu estou lançando em breve a próxima turma de formação profissional para coaches, onde eu vou ensinar todas as técnicas, todos os exercícios, né, toda a informação de como aplicar e conduzir um processo de coaching do começo até o final, né, com todas as estratégias, tudo que a gente faz para reprogramar as crenças e direcionar, né, as pessoas para a excelência, para alcance dos objetivos e metas, para sair do ponto A e para o ponto B, que é o que todo mundo fala. Mas como que a gente faz
faz isso? A gente precisa passar por um processo de autodesenvolvimento, e eu falo que primeiro o profissional coach, ele se aperfeiçoa em si mesmo. Então eu falo que primeiro a gente aprende sobre os nossos sentimentos, emoções, sobre os nossos comportamentos, a gente faz a pesquisa científica conosco mesmo, né? E depois nós podemos aí ajudar outras pessoas também a passar por esse processo de transformação, como o da borboletinha aqui, gente, aonde a gente vê que é um processo de transformação, onde nós não voltamos a ser mais as mesmas pessoas que nós éramos antes. Então, isso é muito importante no processo de desenvolvimento pessoal, e eu hoje consigo ensinar uma metodologia de transformação de resultados para qualquer tipo de área da vida da pessoa, seja negócios, seja vida pessoal, seja relacionamento. Como que a gente faz para desbloquear algumas crenças e dificuldades, né, problemas limitantes, traumas e travas emocionais que de repente essas pessoas passaram, e a gente faz um destrava. Então, no momento do destrava, eu faço exatamente uma reprogramação mental, aonde eu ajudo o meu cliente ali a dar um novo significado para aquela situação que ele viveu. Então, se você quer participar da próxima turma, já comenta aqui comigo, né? Já deixa o seu nome para que você possa saber mais informações sobre a próxima turma da Formação Profissional Coach, que vai começar em 2023, vagas limitadas. Então, a gente tem aqui a próxima turma de formação profissional para coaches, com grupos seletos de profissionais que vão desenvolver aí novas habilidades. Conhecimentos, habilidade e atitude. São três coisas que nós desenvolvemos no processo de coaching. Então, você vai desenvolver isso para a tua vida e vai também poder aplicar isso com os teus clientes. E, por que não, né? Trabalhar com a sua missão de vida, de ajudar outras pessoas e, inclusive, ser bem remunerado para isso. Esse é o meu objetivo com a formação profissional e eu espero te ver nesse grupo de profissionais que estão transformando, né? Transformando as suas realidades. E se você quer saber um pouco mais, já comenta aqui embaixo que eu vou mandar para você a programação, o cronograma, tudo que você precisa saber, quanto que você precisa investir, quanto tempo que é o curso, né? Uma formação profissional com parceria com a universidade. Então, aproveita e já se inscreve, já garante a sua vaga por aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham curtido essa live, tirado as suas dúvidas, né? Se você ainda tem alguma dúvida, pergunta, comentário, já coloca aqui embaixo também, eu quero saber essas perguntas. Para quem fez as perguntas aí durante essa semana, muito obrigada pela participação de vocês. É assim que a gente vai melhorando, vai trazendo novos conteúdos e vai aperfeiçoando aqui o meu trabalho também com o feedback de vocês, ok? Então, eu espero ter agregado bastante aí com o ciclo de formação das crenças, né? Quem quiser, coloca aqui embaixo, eu quero, que eu vou mandar para vocês esse slide, tá? Que eu personalizei aqui, né? Onde eu falo sobre esse ciclo de realidade, que é o ciclo de formação de crenças. Quem quiser esse material, só me pedir que eu vou enviar para vocês com o maior prazer, ok? E se você quiser aí saber mais informações sobre a formação profissional de coach, também coloque seus comentários aqui, que será um prazer ter você na próxima turma. E vem comigo, porque a gente está só começando. Até mais!